Oi, turminha! Hoje, na nossa aula de geografia, a gente vai falar sobre os tipos de moradia. Na aula passada, vocês fizeram as atividades sobre a moradia. Moradia é o lugar onde as pessoas moram. A nossa moradia é a nossa casa. Mas existem tipos de casa diferentes, tipos de moradias diferentes. Então, é isso que a gente vai estudar agora nessa aula dessa semana. Então, turminha, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, vocês estão vendo aqui em cima que tem a frase, a palavrinha número 1, número 2, número 3. Vocês vão substituir as imagens pelas letras que estão lá do lado, ó. Aqui a gente tem as letras, né? Olha lá, ó. Cada imagem é uma letra. E aqui a gente tem as palavrinhas. Então, na parte de baixo, aqui, ó, de cada palavrinha, a gente vai substituir as imagens por letras e ver quais as palavrinhas que estão escritas aqui, tá bom? Depois nós vamos completar os espaços com o nome das casas, o nome das moradias, e aí cada espaço explica direitinho como essas moradias. Na dúvida, o nome está escrito nesses quadradinhos que vem junto com a imagem, tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem a palafita. São casas construídas em cima de estacas, tá? Sobre rios. Então, são casas que ficam em cima da água. Elas não ficam construídas no chão, no solo. Elas ficam construídas em cima da água. E essas casas geralmente são feitas em lugares que são perto de rios e que podem alagar, né? Que o rio pode vir, transbordar as águas e inundar. Então, para essas casas não ficarem debaixo d'água, eles constroem elas desse jeito, tá bom? Aí, continuando, a gente tem na outra página outras casas diferentes, tá? Essa casa aqui de cima, ela se chama enxaimel. Ó, que nome difícil, né? Ela é construída com toras de madeiras encaixadas. A parede dela não tem cimento, não tem tijolo. É madeira, tá? Preenchida depois por materiais como tijolo. Pode ser preenchido ou não. Vocês já viram casas em filmes, eu tenho certeza que foram feitas assim e que não são preenchidas, que a gente consegue enxergar a madeira. Mas em todo caso são casas feitas de madeira. Esse tipo de construção tem os telhados bastante inclinados. As casas em enxaimel têm origem em lugares muito frios, tá? Então, geralmente essas casas são construídas em lugares muito frios, porque a madeira, ela não deixa o ar frio entrar e nem o ar quente sair. O tijolo e o cimento, né, o concreto, ele deixa, sabe? Ele deixa a casa muito gelada. Então, em lugares que nevam, a casa tem que ser feita de madeira para as pessoas não passarem frio. Aí a gente tem aqui do lado a casa de pau a pique, tá? Ela existe em muitos lugares do Brasil. Ela é feita de materiais retirados da natureza. Ela é feita de bambu, de palha e barro. Eles constroem uma estrutura de bambu, de madeira e joga barro nessas paredes para não entrar chuva nem o vento gelado. Aí aqui embaixo a gente tem as casas de taipa, tá? Elas têm as paredes revestidas como as dessa fotografia. Essas casas de taipa, elas existem principalmente nas fazendas e nos sítios, tá? Também são casas feitas de barro, só que elas não têm essa estrutura toda que nem a de pau a pique, né? A casa de pau a pique. A de taipa, ela tem uma estrutura já com tijolo e tudo mais, só que não tem um revestimento de cimento. É jogado barro nas paredes também, tá bom? E aí, nós vamos falar sobre as moradias indígenas. A gente sabe que os índios, eles moram em lugares chamados de aldeias. E essas aldeias, elas têm as casas dos índios. Essas casas são chamadas de oca.
Hoje em dia, muitos índios já moram em casas de tijolo e tudo mais. Mas algumas aldeias que ainda são bem afastadas, que não têm contato com a civilização urbana, essas aldeias ainda mantêm a tradição das casas feitas de palha e de madeira, folhas, como os índios tinham há muitos anos atrás. Então, olha lá, os povos indígenas do Brasil vivem em moradias de diversos tipos. Algumas são bem grandes, onde moram várias famílias, como as dos povos Marubô, Yanomami, Chavante e muitos outros. Esse tipo de moradia é chamada de casa comunal ou casa aldeia. Veja o exemplo. Então, é uma casa muito grande, é uma oca, né? Uma cabana muito grande e que moram muitas pessoas, geralmente das mesmas famílias, tá? Eles não misturam muitas famílias, mas isso é um costume deles, tá bom? Aí depois a gente tem aqui, né, uma página que vem falando o seguinte: hoje em dia, muitos índios vivem em casas de alvenaria. Alvenaria são as casas que a gente mora, feitas de tijolo, cimento, entendeu? Com porta, janela e tal. Vivem em casas de alvenaria por causa, por exemplo, do contato com a cultura não indígena. Foi o que eu falei. São índios que moram muito próximos da cidade e acabam optando por morar em casas iguais às nossas, de alvenaria. Aí aqui embaixo, o tipo de moradia varia de acordo com os costumes e as tradições de um povo ou de um lugar. Se o clima é frio ou quente, se existem rios ou não. Varia também conforme os tipos de material disponível no lugar, a renda das pessoas, a preocupação com o ambiente e etc. Então, existem inúmeros tipos de moradia, turma. Muitos que a gente vai estudar. Só que a gente tem que entender o seguinte, que tudo vai depender se o lugar é quente, se o lugar é frio. Por exemplo, eu falei para vocês da casa que é construída de toras, né? É necessário em lugares frios que a casa seja feita de madeira por causa do frio mesmo, tá bom? Porque casas feitas de tijolo e concreto, elas acabam ficando muito geladas em lugares que neva, por exemplo. Então, precisa ser a casa de madeira que conserva mais calor. Já pra gente aqui, se a gente fizesse uma casa de madeira aqui, a gente ia morrer de calor. Seria melhor a gente ter uma casa de alvenaria, como temos. Por quê? Porque o cimento, ele não retém o calor, não fica tão quente dentro da casa, tá? Em lugares onde os rios enchem, tem que construir as casas de palafita e assim por diante, tá bom? Tudo vai depender do lugar, vai depender da necessidade das pessoas, do que acontece. Se você, por exemplo, vai no deserto, as pessoas vivem em tendas, porque lá construir na areia é difícil, né? A casa não vai parar, é muito complicado. E por causa do calor muito grande, eles não conseguem ficar dentro de casas nem de madeira, nem de casas de cimento. Então, eles preferem morar em tendas que são revestidas de pano. E é um lugar onde não chove muito, na verdade, chove muito pouco. Então, eles têm a preferência por morar em tendas que são mais frescas, onde eles não sentem tanto calor, tá certo? Então, é isso que a gente tem que ter na cabecinha, que tudo vai depender de onde as pessoas moram, de como é o clima e da cultura delas, como é o caso dos índios, tá bom? Depois, na página 82 e 83, tem atividade para vocês fazerem, responderem bonitinho sobre isso tudo que a gente conversou, tá bom? Respondam, qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom? Eu tô aqui à disposição de vocês, tá joia? Um beijo e fiquem com Deus.